Olá, olá, muito bem-vinda, muito bem-vindo novamente aqui no canal do professor Felipe Pereira. Eu sou o professor Gabriel Torres, trabalho com o Felipe há muito tempo e no momento trabalho com o Felipe na plataforma Linguagens e HM, que aqui na descrição do vídeo tu tem todos os links para conhecer, para ver o Instagram do Felipe, ver o que a gente faz, que trabalho que a gente faz e qual que é o nosso método. Vou tentar passar um pouquinho disso, fazendo uma questão aqui contigo hoje, uma questão, digamos assim, de língua portuguesa, né? Vamos a ela, então. Esta que, opa, ficou o zoom na frente, essa questãozinha aqui, ó. Questão número 16 da prova amarela do Enem de 2017, primeira aplicação, tá? Uma questão bem interessante. Primeira coisa sempre, enunciado. Por meio de recursos linguísticos, os textos mobilizam estratégias para introduzir e retomar ideias, promovendo a progressão do tema. No fragmento transcrito, um novo aspecto do tema é introduzido pela expressão. Bom, primeira coisa, tá? Esse é o caso de um enunciado que nos indica habilidade. Habilidade 18, progressão temática. Habilidade 18 faz parte da competência 6, uma competência bastante importante, tem também funções da linguagem, tem ideia de progressão temática. É uma competência que fala muito sobre questões de linguística textual, própria questão de funções da linguagem é uma questão específica da linguística. Então a gente vai ter que olhar nesse texto pensando na progressão temática. Normalmente o que a gente vai ter em questões de progressão temática, por várias vezes, pode ser tempo verbal, mas nesse caso aqui, entra num grupo de questões que é a respeito do que as expressões vão se referir e como que elas vão funcionar ali dentro. Qual que é a ideia que elas vão estar dando para a construção do texto. Não necessariamente o significado de uma ou outra, no que elas querem dizer, mas sim dentro do fluxo do texto, dentro dos conteúdos que estão sendo articulados no texto, como que essas expressões vão funcionar, tá? Encerrando aqui, né, no fragmento transcrito, um novo aspecto do tema é introduzido pela expressão. Então, precisamente, a gente tem que achar qual dessas expressões já citadas aqui que introduz um novo tema, que introduz um novo aspecto do tema, né, que fala uma coisa que ainda não foi dita, que anuncia que vai ser dito uma coisa que ainda não foi dita. Olha esse texto aí, do Graciliano Ramos. Essas moças tinham o veso de afirmar o contrário do que desejava. Notei a singularidade quando principiaram a elogiar meu paletó cor de macaco. Examinavam-no sérias, achavam o pano e os aviamentos de qualidade superior, o feitio admirável. Envaideci-me, nunca havia reparado em tais vantagens. Mas os gabos se prolongaram, trouxeram-me desconfiança. Percebi, afinal, que elas zombavam e não me susceptibilizei. Longe disso. Achei curiosa aquela maneira de falar pelo avesso, diferente das grosserias a que me habituara. Em geral, me diziam com franqueza que a roupa não me assentava no corpo, sobrava nos sovacos. Textinho curioso do Graciliano Ramos. Repara que nesse texto aqui a gente tem destacado todas as expressões, o que facilita, né, a gente localizar, e quem fez a questão ainda teve a benevolência de colocar em ordem. Então, vai estar na ordem que aparecem essas expressões, a ordenação delas aqui nas alternativas, tá? Seguinte, primeira expressão, a singularidade, tá aqui. Notei a singularidade quando principiaram a elogiar meu paletó de macaco. Que singularidade é essa? A singularidade é afirmar o contrário do que desejava. Notei a singularidade, essa expressão está falando de algo que virá ou de algo que já veio? De algo que já veio. Então, eliminamos a alternativa A. Alternativa B, tais vantagens. Está aqui. Nunca havia reparado em tais vantagens. Quais são as vantagens? O pano e os aviamentos de qualidade e o feitio admirável. Isso aqui está antes ou depois de tais vantagens? Está antes. Então, está retomando, não está introduzindo nada. Os gabos, né? Gabo é se gabar, são elogios. Um gabo é um elogio. Mas os gabos se prolongaram. Ou seja, os elogios se prolongaram. Que elogios se prolongaram? Esses aqui que foram citados, que era muito bom, olha ali, as vantagens.
segue sendo antes da expressão citada. Aí a gente vem, percebi afinal que elas zombavam e não me susceptibilizei, não me afetei por isso. Longe disso, 2 pontos. Longe disso, não me emocionei. Longe disso, achei curiosa aquela maneira de falar. Olha só, não me susceptibilizei, longe disso. Esse longe disso, ele poderia ser substituído por pelo contrário. Então, o longe disso, tá? E a gente não tá querendo pegar o disso ou o disto. Não é essa a questão, a expressão é longe disso. Ou seja, eu não me susceptibilizei. Diferente de me susceptibilizar, eu achei curioso, eu achei legal, eu achei interessante. Eu não fiquei mal, eu achei legal. À medida que elas iam falando aquilo, eu percebi que estava tirando com a minha cara, mas eu não me afetei, pelo contrário, achei interessante. Esse longe disso, ele serve, ou melhor, o que está longe disso? Está longe do quê? O isso é ficar triste, ó, fiquei triste. Nada a ver com ficar triste. Tchananã, achei curioso. Ou seja, o que eu vou dizer que é como eu fiquei, que é o que está apontando a expressão, diferente disso, né? Não foi isso. Foi isso aqui. Ele anuncia que vai dizer que achou curiosa aquela maneira de falar pelo avesso. Não está se referindo, o longe disso é achar curioso. Longe do quê? Longe de ficar suscetibilizado, achei curioso. Longe disso. 2 pontos. Essa é a alternativa correta. Achei curiosa aquela maneira de falar. Aí vem, em geral, me diziam com franqueza que a roupa não me assentava no corpo. Em geral. Isso aqui é todos os xingamentos que estavam ali, todas as críticas, né? Em geral, é tipo um resumo de tudo. E pode ver que tá resumido aqui, ó. Tudo isso. Estavam falando, aí falaram que era bonito, mas estavam me tirando. Por quê? Em resumo, né? Estavam falando que não ficava bem em mim. Só que como que elas falavam isso? Tá tudo ali. Isso aqui é um resumo. Todo esse parágrafo final aqui é uma espécie do resumo do texto. E se é um resumo do que aconteceu até então, ele se refere com o que veio antes. Essa questão não é fácil. Essas que eu peguei aí para essa primeira semana do ano não são fáceis, mas vão ter outras melhores. Qualquer dúvida, qualquer comentário, outras mais simples, né? Porque a questão é boa, ela não tem erro nenhum. Qualquer comentário que tu quiser fazer, por favor, é muito bem-vindo aqui na nossa página. Dá uma olhada no canal do Felipe. Se essa questão foi útil, te ajudou a compreender essa questão, ou tu sabe alguém que tinha dificuldade com essa questão, ou com esse tipo de questão, manda para essa pessoa, compartilha, coloca que tu viu esse videozinho hoje, se ele foi útil para ti. Muito obrigado pela presença, curte o vídeo e até a próxima.